Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje comigo a Vanessa Barreto, fisiologista e nutricionista do esporte. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, e antes de a gente começar esse papo com ela, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Também já deixa o like no vídeo, deixa os seus comentários, perguntas. Ela é uma fisiologista e nutricionista. Aposto que você tem uma dúvida disso sobre os seus times do coração. Então deixa aí as perguntas. Se inscrevam no canal, deixa a notificação e vamos começar. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Como de praxe, eu sempre tento trazer uma camisa onde o profissional trabalhou ou trabalha. No caso, ela trabalha no esporte. Eu não tenho a camisa do esporte. Inclusive, Bé, você está me devendo a camisa do esporte. Então, brinco de ficar sem. Não, porque já teve jogador aqui que me prometeu a camisa do esporte, até hoje não mandou. Mas... Esporte, se também quiser mandar uma camisa, manda aí. Tem uma camisa aí. Tem que pedir, a gente faz o que pode, né? Mas vamos passar aqui pelo currículo da nossa convidada antes de começar o bate-papo. Então, ela tem bacharelado em Educação Física, em Nutrição também, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício, pós-graduação em Nutrição Esportiva, pós-graduação em Nutrição Esportiva Funcional, pós-graduação em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia Esportiva. Ela também tem um curso da CBF Academy, que é Treinando Mulheres, Fisiologia e Preparação Física aplicada ao futebol feminino. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia, fisiologista do futebol feminino e base do esporte de Recife. Também é professora de pós-graduação, nutricionista em consultório particular e consultório de treinamento, monitoramento e carga de treino. Ou seja, ela só trabalha com isso, a gente pode ver aqui na vida dela, né? Então, esqueci alguma coisa, alguma graduação aqui, Vanessa? Não, falou tudo bem direitinho, tudo bem certinho. Ótimo. Muitos anos de estudo, né? Muitos anos de estudo para chegar aí nesse lugar que eu tô assim. O esporte é um clube assim de grande referência aqui no Nordeste e o meu sonho, na verdade, sempre foi trabalhar com futebol, porque eu sou ex-jogadora. E meus caminhos foram se trilhando assim por outros locais e acabou que há um ano mais ou menos eu trabalho com futebol e que sempre foi minha paixão e eu estou muito feliz com isso. Então, conta um pouco, antes de começar na parte de fisiologia e nutrição, que é a sua área de especialização, e é o que você falou, é importante estudar, conhecimento é a única coisa que a gente dá para a vida toda, e quanto mais conhecimento, mais a perfeição a gente chega perto da perfeição, né? Você falou que já jogou bola, quis ser jogadora profissional. Conta um pouco da sua infância e sua relação com o esporte, sua paixão pelo futebol, antes da gente entrar nessa parte mais técnica. Pronto, eu sempre fui apaixonada por futebol. Na verdade, a minha modalidade mesmo, raiz, é o futsal. Sempre joguei futsal, estudei com bolsa de estudos até o final do colégio, faculdade, joguei por fora também. O antigo Futebol Society, né, que é hoje Futset. Eu não fui jogadora de campo propriamente dito. Tive oportunidades, mas assim, o meu esporte raiz mesmo é o futsal. Mas sempre amei o futebol, sempre gostei de estudar. Na própria graduação de Educação Física, eu até trilhei um pouco para essa área de fisiologia, fiz estágios, enfim, fui mesmo trilhando para essa área, só que, ao final das contas, eu percebi que eu precisava de algo a mais, fui estudar nutrição, e depois disso eu fui entrando na área acadêmica, passei alguns anos na área acadêmica e depois de muitos anos surgiu a oportunidade, para ser mais exata, depois de 12 anos, não é mais ou menos 12 anos, surgiu a oportunidade para eu trabalhar com o futebol. Mas eu respiro futebol, sempre amei, não somente a parte da fisiologia, mas toda a parte de técnica, tática, tudo isso eu sempre gostei muito. E hoje é só usufruir de todos os estudos, né? Tudo que eu trilhei até agora. Com certeza. Inclusive, nosso último entrevistado foi o Antony Menezes, que é o técnico do Vasco feminino. E ele foi, né, antes de se tornar técnico, atleta de futsal profissional. E a gente estava até discutindo isso na última entrevista, que é impressionante como no Brasil você só tem olhos para o futebol de campo, né? O futsal, o futebol de areia, até o futset. Tem vários talentos, várias pessoas que gostam, que consomem, e não existe nenhum investimento nesses esportes, né? Para chegar a uma categoria onde as pessoas podem ser profissionais e jogar com tranquilidade, sem pensar num outro emprego. E perceba uma coisa, nós temos um exemplo clássico lá no time. Temos um atleta, a Pintinho, né? Que ela não gosta de ser chamada pelo nome dela.
Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Beach Soccer. Ela joga campo, mas joga beach soccer também, e joga futsal também, e joga futsal também. Ou seja, essa falta de especificidade, essa falta de incentivo para a atleta chegar, não, eu vou fixar minha carreira no futebol, vou fixar minha carreira no futebol de areia. Isso a gente ainda está construindo. Alguns clubes conseguem, não é, contratar, realizar bons contratos para as atletas e fazer com que elas vivam apenas daquilo. Já outros a gente não consegue. Não é? Então, ela se deu muito bem, foi campeã aí da Copa do Mundo, né, do Mundial de Futebol de Areia com o beach soccer. Não foi com o futebol de campo. E, assim, né, a gente vai traçando. Se todo mundo pudesse viver do futsal, viver do beach soccer, viver do futebol propriamente dito, seria legal a gente ter essa especificidade, ainda mais em relação à fisiologia, pensa, não é? Quantas variáveis eu tenho que trabalhar com essa atleta que tem estímulos múltiplos? Então, tem muita coisa que precisa ser vista. Não, com certeza, concordo com você. Eu acho que o Brasil é um país apaixonado pela bola, né, pelo futebol, então todas as suas modalidades, se tivesse um investimento decente, se as TVs se propusessem a transmitir, provavelmente seria mais estimulado esse mercado. Mas você está falando aí sobre as variáveis da fisiologia. Antes da gente começar esse papo, explica para quem não sabe o que é fisiologia. Você é professor, então você já consegue explicar isso muito bem. Pois é, todo mundo fala assim, Vanessa, qual é a tua função no clube? Aí eu, vou ter que explicar e vai demorar. Bom, para você ser um fisiologista no clube, você vai controlar, regular, monitorar e oferecer dados importantes para a comissão técnica, não somente de carga interna, como carga externa de treinamento e de jogo. O pessoal não entende muito bem, mas não é somente chegar um atleta novo no clube e a gente avaliar. É uma avaliação constante de carga de treino, de sono, hidratação, índices de lesão, são várias métricas. Inclusive, quando você tem um GPS, ajuda muito, não é? Para que a gente tenha ainda mais métricas para oferecer para a comissão técnica. Mas nada mais é do que controlar o treinamento e o estímulo de jogo. Tentar chegar o mais próximo de prevenir lesão, porque a gente não adivinha a lesão, a gente tenta ao máximo prevenir, e tentar ofertar, entregar a atleta pronta para o treino do dia seguinte ou para o jogo, o mais pronta, o mais recuperada possível. Então, é mais ou menos essa a nossa função. O computador, o tablet lá, gerenciando dados e ofertando informações para a comissão que são importantes para que a gente nem dê um estímulo de treino muito baixo e nem dê um over para que ela possa se lesionar. No caso que eu trabalho com feminino mais, né? Então, vou usar muito elas, que é a minha vivência. Tá bom? Não, tranquilo. Inclusive, eu tenho uma dúvida minha já, que eu já vi agora que começou essa parte mais moderna da fisiologia, que os clubes estão investindo mais em infraestrutura, em computador, que também, assim, a gente sabe que é muito dado. Então, assim, se tiver uma ferramenta que trate todos esses dados, você só precisa fazer análise, ajuda muito mais o clube. E eu vejo que tem muitos casos aí, por exemplo, que fala um jogador ou uma jogadora tá com uma carga mais alta numa coxa do que na outra, as pernas não estão tão desequilibradas. Como é possível um jogador ter pernas assim com cargas diferentes de trabalho, assim, de Acredite, desgaste? é super possível. Inclusive, se a gente não monitorar, a gente não tem tanta possibilidade assim no feminino. Algumas atletas a gente tem esses dados, outras não. O equipamento que a gente tem se chama dinamometria isocinética. Não sei se você já ouviu falar desse teste. É o que você está falando, é a mínima ideia, né? É um dinamômetro isocinético. Mas para ficar mais claro para o pessoal entender, em academia o pessoal entende que existe um leg extensor, aquele que estende as perninhas assim. Conhece na academia? Pronto. Para a gente avaliar a perna, a gente tem um equipamento parecido com esse, só que a gente vai fazer a verificação da força tanto na extensão quanto na flexão. A gente vai verificar resistência de força e força bruta. A gente avalia a força entre anteriores e posteriores e entre as pernas. A gente vai avaliar, no caso, se ela está com um equilíbrio de massa muscular e de força, de potência, perna direita, perna esquerda, anteriores e posteriores de coxa. É para você entender, para ficar mais simples. Perceba que o movimento do homem natural é caminhar para frente. Não é isso? Então, a tendência da gente é que o nosso quadríceps, que é o músculo da frente, seja mais forte do que o posterior de coxa, não é isso? Pronto. Sim. Então, normalmente a gente tem que ter o posterior de coxa 40% mais frágil do que o anterior. Se o posterior for muito mais forte ou próximo ao anterior de coxa, existe um risco de lesão. Isso é uma das variáveis que a gente consegue coletar. São muitos dados, muitos números, a gente aplica cargas específicas, a gente consegue ter
esses parâmetros. Inclusive, para o feminino, a gente não utiliza os dados que são utilizados para o masculino. A gente mais ou menos utiliza esses 30%, 40% que eu falei para você aí. Uma mulher, ela rende sempre um pouco menos que o homem em alguns testes. Então, para as avaliações que a gente não tem dados específicos para mulheres, a gente, entre 20% e 40%, a gente dá uma reduzida nos scores para a gente verificar os dados das meninas. Mas é mais ou menos isso. A gente consegue verificar, sim. E essa dinamometria, ela serve para atletas que vêm de recuperação de lesão de joelho, ligamento cruzado anterior, que tem muito no futebol. A gente utiliza para ver se o tratamento está sendo eficiente, se a força da musculatura e das articulações está sendo boa, a tensão muscular está sendo boa, para que a gente coloque ele no campo e ele não volte a lesionar. E isso é apenas um de vários testes que a gente pode fazer. Daí eu vou te fazer uma pergunta, você que estudou tanto e é um caso emblemático do futebol, você chega, sei lá, numa das suas milhares de graduações, você chegou a estudar o caso do Ronaldo, que dizem que é um caso totalmente fora do comum de recuperação de uma lesão muito séria. Daí eu queria entender o quanto de um especialista é ímpar o que aconteceu com o Ronaldo. Esses casos você tem estudado, né? Porque assim, a lesão dele, patelar, né, ele teve uma ruptura, se eu não me engano, no tendão patelar. É complexo, mas o pessoal da fisioterapia consegue explicar com mais propriedade, mas existe um time de recuperação. Para as lesões de joelho, geralmente é de 6 a 9 meses, e isso depende muito do atleta, porque cada pessoa tem a sua própria fisiologia, tem o seu próprio parâmetro inflamatório, as articulações respondem de uma forma específica, a musculatura de uma forma específica, vai de genética, vai também da atenção que você deu ao longo dos anos, a preparação que você teve, a sua mobilidade articular, tem muitos fatores envolvidos. Então, se ele se recuperou bem e conseguiu retornar e chegar a ser campeão da forma como ele foi, isso envolveu um trabalho bem múltiplo. Agora, sim, é bem complexo. Tem atleta que não consegue se recuperar, ou então a comissão acelera a recuperação, volta para jogar, lesiona de novo. Então, é muito importante seguir os protocolos de recuperação. Tem gente que recupera rápido, tem gente que não. Isso depende muito da característica fisiológica e metabólica do atleta. Muito depende disso. E virou moda ultimamente, assim, pelo menos nos últimos 2 anos, que, por exemplo, tem um atleta. Daí, de repente, ele é um jogador importante do time, é uma jogadora importante. Ele não vai para um jogo importante, e daí qual é o que o técnico fala? A fisiologia não liberou. Como é lidar com esse tipo de coisa e como é que funciona esse processo? Vocês têm esse poder de decisão ou vocês só falam, se ele jogar agora ele vai estourar? Vocês têm certeza que quer usar ele? Como é que funciona essa comunicação? Porque a fisiologia virou meio que dada para meio que uma bengala para justificar uma não escalação, por exemplo. Bengala foi ótimo, eu gostei. Na verdade é o seguinte, hoje em dia, a comissão técnica, no todo, todos os profissionais, eles já têm muito mais independência e poder de fala, poder de decisão. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, era o técnico que decidia, ou às vezes até a diretoria, a gente sabe muito bem, né? Falando de forma bem rasgada aqui. Então, mas hoje em dia, uma comissão técnica bem integrada, ela trabalha em transdisciplinaridade. O que quer dizer isso? Se eu tenho dados a ofertar para o meu técnico, eu estou dizendo a ele aqui, olha, eu tenho a probabilidade de lesão desta atleta ou deste atleta aqui é muito maior porque o exame de CK dele deu dobrado, ele não está recuperado. Porque existe exames de coleta de lactato, de CK, índice de fadiga, de lesão. Então, se a gente tem um parâmetro alterado, a gente informa para o técnico, explica o porquê e a gente diz, o ideal seria que ele não entrasse ou ela não entrasse. E aí cabe a decisão do técnico. Eu vou arriscar e colocar, ou então vou preservar um pouquinho e não joga nesse jogo. Serve também para não treinar. A gente verifica, né, se tem condições através desses exames e talvez um atleta que tem um CK um pouquinho alto, dobrado, por exemplo, a gente coloca num regenerativo, faz uma crioterapia, faz liberação com o pessoal da fisioterapia. Então, não é questão de ser muleta, é questão de ciência, né, como eu te falei. A não ser que utilizem isso para, não existir dado nenhum e digam, foi a fisiologia. Mas, pelo menos dentro do meu convívio, é tudo muito, assim, bem esquematizado. O pessoal do meu colega de trabalho, que é o Hinaldo Freire, ele também tem um trabalho bem específico com essa parte de coleta, de análise de sangue e integração com a fisioterapia, realmente para dar um dado específico para os técnicos, né, que o masculino é o Florentino, o feminino é aquela, e a gente consegue ter uma conversa bem legal para saber quem tem condições ou não de jogar. Você também é formado em nutrição, então a gente também tem algumas dúvidas de nutricionista.
nutricionista. E antigamente, tipo assim, anos 90, começo dos anos 2000, era muito comum os jogadores consumirem bastante cerveja pós-jogo, ou até mesmo ao longo da semana. Hoje em dia já existe uma mentalidade de não beber. Daí eu queria entender o quanto a cerveja é prejudicial para um atleta, já que, tipo, no passado era super comum o pessoal encher o latão todo pós-jogo, assim. Engraçado, né? Como o futebol ele vem mudando ao longo dos anos, não somente com esse perfil, porque antigamente um fisiologista primeiro que nem existia, era o preparador físico, não é? E os atletas eles eram realmente o pessoal que estava jogando futebol na praia e ia jogar. Hoje em dia, para ser considerado um atleta de alto nível, ele precisa ser inteligente, participativo, entender o que está acontecendo lá no treinamento e por vezes até se integrar com toda a estrutura que a comissão técnica passa do dia a dia, porque senão ele vai ficar para trás. Um atleta hoje em dia ele tem que ser inteligente e tem que conhecer as coisas, inclusive essa parte de nutrição. Queria deixar uma coisa clara. Eu não sou nutricionista do time, eu sou fisiologista, só que por eu conhecer da área de nutrição, trabalho com nutrição já há 7 anos e a gente não tem uma vivência in loco com a nutricionista, que ela não fica no dia a dia, né? Ela trabalha lá no consultório, mas a gente tem uma parceria bem legal, como eu te disse, transdisciplinaridade, a gente troca muito. E por eu estar no dia a dia, facilita muito gerenciar a suplementação e hidratação das atletas. Então, a cerveja, ela entra justamente nesse ponto. A questão da hidratação e desidratação. Perceba que um atleta hoje, para render bem, ele precisa estar bem hidratado. Um dos fatores mais importantes assim, para o desempenho do atleta é dormir bem e entrar bem hidratado para a sessão de treino e de jogo. Se ele não entra hidratado, ele já entra com um score de risco de cãibra e de lesão altíssimo. Então, a gente tem um esquema de hidratação pré-treino, pré-jogo, intratreino, intrajogo e pós-treino, pós-jogo também, porque ele vai desidratando ao longo do treino ou do jogo, né? Isso precisa fazer a reposição, não somente de água, mas de carboidratos também. Agora, imagine um atleta que tem um hábito de fazer uso de uma cervejinha frequente. A gente sabe que cerveja, até dependendo de qual tipo que seja, ela aumenta a diurese, faz com que o atleta urine mais, por vezes juntando com outros hábitos inadequados, faz com que a coloração da urina não seja tão clarinha como deveria. O atleta ele vai se apresentar, além de desidratado, também deficiente em recuperação e provavelmente ele vai lesionar mais rápido do que outro, vai ter índice de cãibra maior do que os outros. Então, não é interessante fazer uso de bebidas alcoólicas. A gente acontece assim, ganhou um jogo, libera um pouquinho, né? Prejudica um pouquinho na recuperação, especialmente se o jogo é domingo e quarta. Aí é que prejudica mesmo. Mas o ideal seria realmente não fazer o uso ou o mínimo possível dessa cervejinha aí, né? Talvez os destilados seja mais interessante do que fazer uso dessas bebidas geladas. Mas não é tão interessante para o jogador. Principalmente se for um uso frequente, vai diminuir muito o desempenho. Muito mesmo. Não, porque o Brasil tem um histórico aí de todo fim de jogo a galera descer o sarrafo na cerveja, né? Mas você falou que você está já há um pouco mais de um ano aí no esporte. E como é que foi o convite do esporte? Como é que o esporte chegou assim e falou, ei, bora trabalhar aqui com nós? Como é que foi esse convite, essa forma, a chance e finalmente ir para um grande clube do futebol brasileiro? Como é que foi esse convite? Pronto, eu acredito que, na verdade, é o seguinte, eu conheço o Hinaldo Freire, que é o fisiologista do masculino, há muitos anos, há quase 12 anos, e ele já vem acompanhando todo o meu trabalho, não somente na área do futebol, que eu não tinha experiência, eu já trabalhei com futebol americano, não é? Com um time aqui de Pernambuco, e muito tempo de graduação, muitas palestras, o trabalho na pós-graduação, fiz muita coisa durante a pandemia, muitos vídeos nas redes sociais, e isso fez com que o meu nome ele fosse alavancando, porque eu gosto, não sei se você tem acesso aí, mas depois olha no meu Instagram lá, que eu gosto de pegar um papelzinho, uma caneta e começar a explicar tudo na mão, e faço uns esquemas bem legais, eu fiz várias mini aulas assim, inclusive falando muito de fisiologia, né? Por ser membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia, eu gosto muito de trazer informações práticas, coisas que o pessoal consiga entender, desde uma pessoa que tenha um conhecimento alto até uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, consegue entender alguns gatilhos de informação. Então, fui fazendo isso, fui conversando muito, não só com o Hinaldo, mas com outros colegas também da área do futebol, que eu já conhecia por vida mesmo na fisiologia, e surgiu a oportunidade, o convite do Hinaldo aí, dizendo, Vanessinha, ficaria muito feliz se você ingressasse aqui para trabalhar conosco. Não é comum ter mulheres na fisiologia,
Se eu não me engano, temos 6 agora no Brasil, fisiologistas mulheres. E também, se eu não me engano, não existe nenhuma mulher fisiologista trabalhando com futebol masculino ainda. Se eu não me engano, acredito que não. Então, pensa, são 6 mulheres para a quantidade de times que tem aí. A gente ainda está entrando no mercado de trabalho do futebol como um todo. E é sempre um desafio para a gente. Se a gente errar, olha, tá vendo? Pode ser, eu sabia que ela não sabia tanto assim. Mas, na verdade, a gente vai conquistando nosso espaço aos poucos e eu fiquei bem feliz. Eu disse, ele, aceito, tive que abrir mão de algumas coisas, né? Eu não dou aula mais na graduação hoje, porque eu preciso ter uma dedicação mais ampla para os meus outros trabalhos, né? Que eu trabalho em pós-graduação, meu consultório tem tomado muito tempo também de nutrição, e eu estou bem feliz com todo o trabalho que está sendo desenvolvido. E o esporte está aí, né, passando por uma reestruturação, e vamos em busca de cada vez mais melhorar o futebol feminino, a nossa base, que precisa ser reestruturada e crescer bastante, e vamos em busca de colocar o esporte no patamar que ele sempre não deveria ter saído, não deveria ter saído de jeito nenhum. Vamos lá. Com certeza. Primeiro, eu não sabia desse dado, só tinha 6 mulheres trabalhando com fisiologia no Brasil, e também é uma área que eu acho que nos últimos anos que os clubes começaram a dar mais atenção, né? Até mesmo o clube de nível de Série A que não tinha esses departamentos, né? Então, é legal ver esse nível de profissionalização por parte dos clubes brasileiros, né? A tendência é que cresça cada vez mais. Eu acho que tem muito clube grande aí no Brasil que não tem esse departamento. Eu chuto que eu acho que não tem. Talvez sim, talvez sim. Mas você disse que, por exemplo, você tem a sua atleta aí que ela joga vários futebols diferentes, joga futsal, beach soccer, sete, campo, e você falou que é diferente. O quanto é diferente o cuidado fisiológico de um atleta de futsal, por exemplo, com um esporte muito mais intenso, para um futebol de campo que é um pouco mais cadenciado? O quanto diferente é desses tipos de futebol a forma de cuidar de um atleta? Total. Primeiro que isso varia muito do estímulo bioquímico e fisiológico que a gente tem em cada modalidade. Por exemplo, no futebol de campo, a gente usa 3 vias energéticas, certo? Uma via de utilização rápida, que é a ATP-CP, uma glicolítica e uma de aeróbio, resistência. O futebol de campo ele não é um esporte aeróbio, porque o jogador não fica correndo o tempo inteiro, ele corre e para, dá sprint e para, não é isso? Então é considerado um esporte intermitente, mas ele está sempre ali, pelo menos dando um trotezinho. Diferente do futsal, que ele está ali sempre se movimentando, porém tem a oportunidade de ser substituído, repousar e voltar. Também intermitente, mas tem características diferentes, inclusive de solo, de temperatura, de tempo total de jogo, a carga que é imposta no jogo. O society é parecido um pouco com o futebol de campo. O tempo é menor, o espaço é menor, mas o terreno influencia também a temperatura. E a areia, não precisa nem dizer que é totalmente diferente, não é? A carga muscular, a carga metabólica é muito maior para quem está jogando um futebol de areia e até o impacto articular é muito maior, né? Essa atleta que eu te falei, ela tem sérias dificuldades de recuperação por causa desse impacto que acaba gerando a areia. Ela trabalha e joga com areia também. Então, tem essa diferença. E a gente teve um cara, quando o Hulk agora voltou para o Brasil, teve lá o médico dele, não sei se foi o fisiologista, não sei quem foi, que falou que ele perde 5 quilos de água por jogo. E todo mundo ficou assustado, falou, como assim o cara perde 5 quilos só de água no jogo? Daí, se puder explicar um pouco isso, que a gente vê que os atletas são muito, mas não sabia que o cara podia perder 5 quilos só desidratando, correndo no campo. Porque esse atleta aí específico, ele tem uma quantidade de massa muscular. Eu sei quem é que você está falando, não sei nem se ele pode comentar aqui, mas melhor não. Pode? Que é o Hulk, não é isso? O Hulk, isso. Ele tem uma quantidade de massa muscular muito grande, e isso faz com que o perfil dele seja diferente de outros atletas. Existe um cálculo que a gente faz, que é o percentual de perda de peso em jogo. A gente vê quantos por cento do peso corporal ele perdeu, a gente vê os quilos também que ele perdeu, pesamos antes e depois do jogo para ver o que aconteceu. Nesse caso específico aí, ele deve ter perdido esses 5 quilos porque houve algum probleminha, não conheciam direito como é que ele desidratava e ele acabou desidratando severamente. Isso é uma desidratação grave. Provavelmente já devem ter corrigido isso. Porque se imagina perder 5 quilos todos os jogos, o atleta ele vai ter
uma curva bem, assim, terrível de recuperação, de recovery. Não é interessante. Me atuar aqui com os meus atletas, a gente faz isso. A gente avalia o quanto ela perde de peso, tanto em percentual como em quilos, para fazer uma reposição e já prepará-la para que no próximo jogo ela não perca tanto, ou ele, né, o atletinha, não perca tanto. Isso tudo é monitorado, deve ser monitorado, porque você perder 5 quilos é drástico para a gente conseguir recuperar. Não, do jeito que falaram, parecia que era normal, assim, perder isso, mas o quanto é normal para uma pessoa, para um atleta de Normal alto para o nível? peso, a quantidade de quilos que ele tem. Ah, Mas sim. aí, o que acontece? Ele perdeu 5 quilos, aí a gente já faz uns ajustes técnicos para que no outro jogo ele perca 2, 3. Não é preciso que ele perca tanto peso assim num jogo. Não tem necessidade, é só ajustar. E quanto é o normal de um jogador profissional de alto nível perder de peso numa partida por conta do esforço físico? Pronto, a gente não faz por peso, a gente faz por percentual de perda de peso, tá certo? O ideal é que ele não passe de 3% de desidratação. 3% do peso dele, entendeu? Ou dela. Pô, Aí, quando a 3% é gente muita passa desse, coisa. de 2 a 3%. Eu gosto de trabalhar com 2% para ficar melhor, sabe? Para não gerar tanto risco. Mas entre 2 e 3%, passando de 3%, a gente já começa a ter sintomas mais clássicos de desidratação, que é visão turva, boca seca, vontade de desmaiar. Então, aí já vai agravando um pouquinho a situação. E é pior ainda em ambiente mais quente, como aqui no Nordeste. Aqui a temperatura é mais elevada e a tendência de desidratar é muito maior. Imagino. Uhum. Mas fugindo um pouco do futebol, que é o foco do canal, É. aproveitando que você é um profissional do esporte, a gente teve Uhum. uns casos muito discutidos, eu não sei se você chegou a ver também, que foi o caso dos atletas, por exemplo, do UFC, que eles fazem, que nem se falou, uma desidratação, acho que severa, que eles Uhum. perdem muito peso num curto período de tempo. Então o cara sai, sei lá, de 100 quilos para 80 em uma semana, sei lá, uns negócios assim absurdos. E o quanto isso pode ser danoso para o corpo e por que existe essa preocupação tão grande assim do pessoal da saúde referente a esse tipo de tratamento, de procedimento, por exemplo, um lutador. Pronto. Então, em relação a esses atletas do UFC, ou não somente de UFC, né, de modalidades que necessitam dessa parte de peso, judô acontece muito também. Existem algumas estratégias que são bem drásticas. As desidratações que eles fazem em 2, 3 dias ou até na própria véspera, isso pode causar problemas que vão se estender ao longo da vida. O atleta pode ter perdas permanentes em relação à visão, à percepção sensório-motora e até perdas metabólicas. Não é tão interessante. A gente já teve, não posso citar nome, mas alguns atletas que realmente passaram mal a ponto de ter que desistir da luta, mas são procedimentos que a modalidade é meio que já natural para eles. E o nutricionista que trabalha com isso, ele tem que ter um tato muito grande. Além de desidratar, tem todo o processo de reidratação, realimentação, ganhar o peso o mais rápido possível até a luta, né? Depois da pesagem. Então, é drástico, mas são protocolos que são seguidos, que não assim, o pessoal já faz com muita naturalidade. Eu, particularmente, Vanessa, eu não sei se eu trabalharia com isso, não. Porque um dos pilares da fisiologia, até da própria nutrição, é prezar primeiramente a saúde e depois prezar pelo aumento ou melhoria da performance. Então, eu acho que não seria um local que eu trabalharia, assim. Eu gosto mais de trabalhar com coisas que a gente tenha um controle da métrica e não cause dano ou o mínimo possível para o atleta que a gente está trabalhando. Mas acontece, é Não, natural. porque eu acho que entrou em discussão quando eu acho que algum atleta chegou, acabou morrendo, né, Não nesse sei nem qual foi esse processo atleta, perdendo a mas eu vida. sei que teve. E Uhum. aí criou essa discussão. Daí eu acho que devia até meio que ser proibido, né? Se pode levar à morte de um atleta, esse tipo de coisa, não, Vou te não parece dizer, muito saudável. tem várias discussões, não somente com o processo de desidratação e reidratação, mas também com a questão do doping. Quando eu dava aula sobre doping, a gente gerava uma polêmica tão grande em sala de aula que às vezes eu pedia para a gente, fim, porque não tem como a gente progredir além do que a gente está discutindo aqui. Porque se você parar para pensar, alguns esportes, fisiculturismo, enfim, a gente sabe o que acontece. A gente sabe a questão hormonal, isso aí não precisa a gente estar escondendo nada, não. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto, inclusive, a modulação hormonal que é feita com os médicos, nutrólogos, endocrinologistas, até que ponto isso é saudável?
A gente ainda não tem estudos consistentes para dizer, gente, vai lá, pode fazer que a gente não vai ter problema a longo prazo. Então, a ciência ela está sempre em modificação. E a gente tem que tomar muito cuidado com verdades que são propagadas, que, na verdade, a gente ainda não tem parecer científico mesmo para dizer, sim, é seguro. Não é? Então, acontece. E questão de doping... Não, pode continuar. Eu ia Pronto, perguntar e uma essa coisa do questão do doping. doping, ela é super relativa, porque, para você ter noção, faz tanto tempo que existe doping, a gente acha que é só agora. O primeiro caso de doping foi em 1906, se eu não estou enganado, numa maratona, em que um rapaz pegou uma charrete para passar na frente dos outros e ganhou a prova. Ou seja, aquilo ali já foi considerado um doping. Genial! São coisas assim que a gente fica brincando, mas depois veio a escola russa e americana, colocando substâncias em cima de substâncias, e aí surgiu a substância, a Agência Internacional Antidoping abolia, aí surgia, abolia. É sempre assim. Só que agora a ciência está tão evoluída que surge muita coisa, existem técnicas para burlar o que o pessoal já sabe como identificar. Então, é bem, assim, avassalador. Não é à toa que a Rússia hoje está banida dos jogos por causa disso, né? Dessa indústria do doping que eles desenvolveram lá. E o Brasil ainda está engatinhando em relação a esportes olímpicos. E eu não sei o que vai acontecer a longo prazo. O que a gente quer? Atletas normais, humanos, desempenhando uma modalidade esportiva, ou queremos robôs? Vários Cristianos Ronaldos. Então, porque primeiro banida vem entre aspas, né? Foi só excluir a bandeira, porque o resto estava lá. E sim, uma coisa que eu estava discutindo com meus amigos, a gente nem traz aqui pro canal, porque o foco do canal é falar mais de futebol, mas que, cara, a gente tem certeza, quando você vê esses atletas de Olimpíada, nenhum deles ali, eu acho raro os que são 100% talento natural, todo mundo ali tem algo modificado ali, algum incentivo a mais, pode estar dentro da regra ou não, isso daí a gente não entra no mérito, mas dá para ver que é um pouco, é muito acima do normal, tipo, é muito absurdo alguns atletas ali. E sobre o doping, pode comentar. Não, até difícil para nós profissionais a gente dizer, existe algo ali. Eu não tenho como provar, então eu não posso falar. Mas, assim, quando a gente enxerga os resultados dos últimos anos, a gente vai pensar, será que foi somente a evolução do processo de treino ou foi a evolução genética e científica para fazer com que aquele atleta decolasse? Será? Então, tem muita coisa que a gente tem que parar para pensar, né? É exatamente esse questionamento. Inclusive, eu queria entender o quanto é rigoroso, já falando do futebol, o antidoping, porque a gente vê coisas seríssimas, como o uso de drogas, que é pego, e aí é o básico do antidoping, mas, por exemplo, teve o caso, por exemplo, do Alexandro do Palmeiras, quando ele jogava no Palmeiras em 2016, que ele estava passando um shampoo para crescer o cabelo, e ele caiu no antidoping e ficou suspenso, e demorou muito para ele conseguir provar que não, foi o shampoo, eu não tava querendo ganhar vantagem sobre ninguém. Então, eu queria entender o quão rigoroso é esses testes de antidoping em jogadores ou jogadoras. Pronto, seria bem legal tu também agendar uma conversa com a nossa médica, Ana Laura, que ela é muito boa, é ortopedista. Depois eu passo o contato, mas eu já posso te adiantar algumas coisas em relação a isso, porque eu tenho um contato com um dos coordenadores técnicos da CBF, dessa parte da medicina voltada para o doping, que é o Fernando Soleira. E ele sempre tem atualizado, não somente a mim, mas como todos os outros grandes profissionais assim, de grandes clubes, para o que é solicitado e o que o clube precisa tomar cuidado. Primeiro ponto, atleta não pode fazer uso de nenhum medicamento, seja ele oral ou de uso tópico, sem informar a sua comissão técnica, especificamente ao médico ou médica. Por quê? Se ele tomar por conta própria, mas era só um shampoo de cabelo, não informou. Eu sei qual é o que você está falando, né? Não informou para a gente, porque a gente tem que alertar a agência de doping da CBF que ele está fazendo uso por tal motivo. Agora, se o atleta for pego no doping sem ter informado, aí a gente não tem como defendê-lo, entendeu? Já a gente informando, ele já vai ter lá nos laudos que o atleta está fazendo uso por uma situação clínica médica. É diferente. Então, por isso que a gente bate até nas categorias de base. Qualquer coisa, dorzinha de cabeça até, informa para a comissão técnica. A gente já vai criando essa mentalidade desde pequeno, para que quando chega lá na frente ele tenha já essa ciência de que ele não é uma pessoa que pode viver normal em relação ao medicamento. Tem que informar para a comissão, existe uma lista específica de medicamentos que são proibidos, outros autorizados e outros que têm certas concessões. Ou seja, pode usar,
mas se foi informado antes o motivo do uso. Então, deve ter acontecido isso. Ele usou por conta, não informou a comissão e acabou. É incrível, né? Quando a pessoa está fazendo uma coisinha errada, parece que o destino faz assim, ó, vou pegar você e vou fazer a análise. Não, porque a gente entende, pelo menos eu e os demais leigos aqui que estão assistindo, a gente entende que o doping é quando você tenta ganhar uma vantagem física, né? Uma É isso. vantagem do corpo. Daí eu fiquei pensando, pô, um shampoo para crescer cabelo pode dar uma vantagem dessa para um atleta profissional? É essas coisas que batem na cabeça. Entendi, entendi totalmente o teu posicionamento. Na verdade, foi a atitude, não o resultado, entende? E ele está utilizando uma substância que não era autorizada, independente da quantidade, fez com que ele tivesse a sua punição. Aconteceu com a menina do judô também, a Rafaela. Então, não é o quanto vai gerar vantagem técnica e mecânica, e sim você cumprir ou não regras que, se você abrir para todos, a gente vai abrir sem exceção. Mas entendendo? Então, tem coisas assim que a gente fica até raciocinando. O que significa ter vantagem, primeiramente, né? Que seria um recurso ergogênico. Não sei se você já ouviu essa palavra. Eu acho que essa palavra que eu devia ter usado agora há pouco na minha pergunta. Exatamente. Um recurso ergogênico é qualquer técnica, seja nutricional, psicológica, fisiológica ou mecânica, que vai te gerar um benefício. Nem sempre um recurso ergogênico é considerado um doping. Por exemplo, se consultar com uma psicóloga, que é muito importante a saúde mental para o atleta, é um recurso ergogênico, mas não é doping. Vai fazer com que ele melhore o desempenho dele, porque a saúde mental importa muito, mas não é doping. Você fazer uso de um suplemento autorizado, creatina, cafeína, que são os autorizados, não é doping, mas vai melhorar. Melhora a sua potência, melhora seu estado ativo para o jogo. Então, tem coisas que são autorizadas e outras não, que geram vantagens técnicas, mecânicas ou até fisiológicas e mentais, e outras não. E tudo isso precisa ser bem separadinho, entende? Agora, eu vou fazer uma pergunta polêmica, inclusive, se você quiser, eu tiro Tá, depois da entrevista, mas tá. a questão do... Porque, assim, é uma coisa que eu vi que vem sendo uma discussão dentro dessa parte aí de substâncias, que é o uso da cannabis. Hoje é proibido e o jogador que for pego, ele é suspenso. Só que eu já vi médicos, só que eu não tenho conhecimento para falar se está certo ou errado, mas já vi médicos falando que a cannabis não dá nenhuma vantagem para o atleta. Então, existe a discussão de tirar isso de um doping, né? Sair do doping. Eu já vi de pessoas levantando essa bola. Agora, eu não sei o quanto isso é verdade, se realmente não deu uma vantagem, e se realmente é apenas sei lá, apenas uma questão ética, sei lá, uma coisa assim, ou se realmente a cannabis acaba afetando o desempenho para melhor de um atleta. Eu vou dizer uma coisa para você. Você usou uma palavrinha aí que, para mim, é chave. O quanto. Pelo menos na nutrição, o quanto vale muito. Porque, assim, o quanto ele vai usar de cannabis? Um É uma boa pouquinho? pergunta. Muito? Você vai liberar o quanto? Existe toda a questão cultural por trás disso. Não tem como negar. Cada país, inclusive, tem sua própria legislação em relação a isso. NBA está tendo Mas, muita discussão sobre sim, isso. alguns médicos até dizem, a cannabis ela é terapêutica, pode até ajudar no processo de saúde mental, mas, eu acredito que isso é muito peculiar. As liberações vai ser tudo a critério médico e ainda assim deveria ser visto quantidade. Eu não entro na parte da fisiologia isso, mas eu acredito que se tiver que ser liberado tem que ser tudo bem quantificado, especificado e vai ser bem cultural. Vai ser difícil a gente ter esse tipo de situação bem breve aqui no Brasil, mas vamos ver. Não tem noção disso agora. Não, no Brasil esquece, vai demorar muito tempo. Eu tô falando porque, principalmente nos Estados Unidos, porque tem vários atletas de futebol americano, de basquete, que estão caindo nesse doping e tá tendo essa discussão muito grande lá. Pelo menos estava tendo antes da pandemia. Eu vi que todo final de semana tinha uma notícia dessa sobre a NBA. Então eu fiquei até curioso, né, pensando nessas coisas. Mas eu Perceba tenho... uma coisa também, que cada federação tem a sua regra diferente. A gente tem a Agência Internacional Antidoping e a Federação de Futebol tem uma regra específica, a de basquete tem outra. Então, a gente segue o protocolo máximo, mas as suas federações específicas das modalidades também têm protocolos específicos. Então, talvez se aplique a uma modalidade, talvez não chegue tão cedo isso para o futebol. Ah, não, esse daí não, eu só queria entender essa parte, se, tipo, dava realmente uma vantagem física, ou, tipo, o porquê era tão problemático essa discussão. Então, uma Exatamente. pergunta,
dentro desse órgão de classe, existe uma área, tem uma parte que é voltada só para a parte de esporte? Ou quando vocês discutem lá a questão da fisiologia, é de uma forma geral? Discutimos de uma forma geral, só que existem subgrupos de pesquisa que também discutem modalidades específicas. Isso depende muito do que você quer trabalhar. Pronto, eu estou lá, membro da sociedade. Eu tenho publicações que eu faço ao longo dos anos, mas existem sim pessoas específicas que trabalham com fisiologia geral voltada para a área acadêmica, fisiologia voltada para a área esportiva, fisiologia voltada para sistema neuromuscular. Então, existem as especificidades, mas é grupos específicos de pesquisa. Não existe um subgrupo assim, fisiologia do esporte dentro da SBFIS. Mas aí é questão de criar os grupinhos e estudar. Mas sim, tem muita gente que trabalha com isso, que estuda a parte. No exterior aqui está bem forte mesmo. Se a gente parasse aqui para conversar, por exemplo, hoje, não sei se você sabe o que é uma crioterapia, né? Que é aquela imersão em gelo com água. Pronto. No exterior, a gente nem precisa ter um gelo com água, já é uma câmara que libera um gás e o atleta não precisa se molhar. Exatamente. Então, assim, é a evolução que lá na Europa já tem, assim, bem estabelecida, até em clubes pequenos. Posso passar um vídeo depois do Norwich, que tem um planejamento de comissão técnica, assim, surreal, que eu digo assim, pronto, a gente pensa que isso tem num Chelsea, num grande clube, quando vê, é no Norwich. Então, são coisas que a gente, nossa, num clube médio aqui do Brasil, não tem nem 1% do que tem lá num clube mediano do futebol inglês. Então, é isso. Aproveitando que você está falando da banheira com gelo, para que serve essa banheira de gelo que os jogadores e jogadoras tanto odeiam entrar? Pronto, odeiam, gostei da palavra, eles odeiam. Mas no outro dia agradece. Lembrando, não é de caráter obrigatório, a gente solicita porque vai melhorar a questão de perfusão. Naquele momento que ela entra no gelo, a gente tem uma vasoconstricção. Os vasos fazem assim, ó, tum, e impede mais ou menos que os metabólitos eles saiam ali. Depois de um tempinho, quando o vaso solta, aqueles metabólitos indesejados que são formados no treino, eles vão sendo liberados de forma mais rápida. É como se a gente arrancasse os metabólitos indesejados que tem lá dentro e jogasse para fora com mais facilidade do que se a gente não tivesse colocado ele dentro de um gelo. Não é uma técnica obrigatória, de 7 a 10 minutinhos, você colocando o atleta, não precisa nem ser temperatura negativa, em torno de 10 graus já é o suficiente, e eles sofrem um pouquinho enquanto estão lá, mas no dia seguinte eles chegam bem mais regenerados, porque a recuperação ela é acelerada quando a gente faz isso. Vanessa, existe critério técnico absoluto? É obrigatório? A gente tem vários estudos dizendo que sim, mas outros dizendo que não faz tanto sentido assim. Não temos um martelo batido em relação a isso, mas toda vez que a gente utiliza, a gente tem uma boa resposta. É que normalmente você pega a foto de treino, assim, tá sempre de pós-treino o pessoal entrando nessas banheiras de gelo, tudo aquela cara bem indesejada, assim, de não querer instalar. Várias vezes eu já tirei foto, né? O pessoal sorria, o pessoal... aquele contraste, né? Do corpo quente com o gelo, e quando você solta... Aí, aos pouquinhos, a atleta vai regenerando. Esse é até um ponto importante para a gente falar, né? Falar de fisiologia e não falar de recuperação, porque, por vezes, a gente está mais recuperando do que preparando um atleta quando a gente está em temporada, assim, sabe? A gente vai entrar agora no campeonato e o processo de recovery é muito, muito, muito importante, até mais do que o processo de preparação. Falando em processo de recuperação, eu tinha visto já um estudo. E, de novo, por eu não ter estudado nada, não tenho conhecimento acadêmico, então, se eu li, para mim, eu tomo como verdade, porque eu não tenho know-how técnico para julgar se aquilo está certo ou não. Mas teve muita discussão sobre essa questão de recuperação, principalmente na temporada passada, que teve a parada por conta da pandemia, daí voltou tudo acavalado, que o calendário brasileiro é aquela bagunça. Sim. Daí, por exemplo, o Palmeiras jogava a cada 2 dias, tinha time que também jogava a cada 2 dias, em menos de 48 horas, alguns até. E eu já vi estudos falando que para um jogador, para um atleta de alto nível se recuperar de um jogo de futebol para o outro, o certo seria jogar uma vez por semana, ter 5, 6 dias de recuperação. E no caso aí os caras têm um dia. O quanto isso é prejudicial? Qual é realmente o recomendado para um jogador estar 100% no próximo jogo? Eu já vou logo te colocando uma outra questão em cima dessa.
Você já percebeu que tem alguns clubes, duas questões, alguns clubes que quando terminam um jogo, perdão, já colocam os atletas para treinar, já viu isso? Já, pós-jogo, assim, Pronto. eles começam já a É, correr ali, tá? exatamente. Segundo ponto, você já viu que em algumas modalidades, como por exemplo o vôlei, você pode jogar no dia seguinte tranquilamente e não tem problema nenhum? Já, isso daí eu percebi também, já fui no questionamento. Aí você pode fazer a pergunta para mim, ué, por que no futebol eu tenho que descansar pelo menos 72 horas, que é o que eu vou explicar já já, e no vôlei eu consigo jogar no dia seguinte? Não fica um pouquinho essa interrogativa? Pronto, na verdade, cada modalidade tem o seu processo de treino, de preparação e de ajuste fisiológico. No futebol é o seguinte, o ideal seria que ele jogasse somente uma vez por semana, porque a gente só consegue recuperar o atleta minimamente com 72 horas. Por isso que o pessoal só permite jogo assim, ou sábado, terça, ou domingo, quarta. Porque aí a gente tem um dia de recuperação total e mais 2 dias de recovery específico. No máximo, a gente passa um posicionamento, enfim, um pouquinho, vai continuar regenerando e jogo. E por vezes o atleta vem com um exame de CK alterado e nem joga, quando ele está com muita frequência, especialmente os atletas mais longevos, né? Acima de 35 anos. Aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas é isso, o ideal seria que a gente tivesse essas, pelo menos até uma quarta-feira, segunda, terça e quarta a gente regenera. Aí quinta, sexta e sábado a gente prepara para um jogo no domingo. Aí seria uma semana perfeita, onde a gente modularia volume, intensidade de recuperação e de carga de treino para ele chegar pronto. Mas é praticamente impossível, não somente no Brasil, como no exterior, né? Por isso que vários times eles têm digamos, dois plantéis, né? E, nossa, você vê um Chelsea, você vê um Manchester United, você troca, coloca o banco e ok, tá do mesmo, né? Até foi estudado manter essa quantidade de substituições agora, que antes era 3, agora são 3 Sim. oportunidades de substituição até 5 ou 6, não é? Depende do campeonato. Aí estudou-se manter isso, não sei se vão manter ou não, e também estão estudando modificar a regra do impedimento, não sei se você está sabendo disso. Não fiquei sabendo, não. Não. Estão estudando modificar a regra do impedimento, que vai deixar o jogo muito mais rápido, e estudando também o lateral ser tanto com a mão quanto com o pé. Eu disse, vai ser um futsal. Vai gerar mais uma oportunidade de bola parada, perceba, não é? Que a gente tem bola parada de falta, de escanteio, e teria a oportunidade do lateral também, ser mais uma bola parada. Então, todos esses aspectos, eles influenciam diretamente no desempenho do atleta. Então, imagina, para recuperação fisiológica a 72 horas, a gente está praticamente recuperando o atleta. É só recovery num período... E se você jogar com menos tempo, a gente aumenta ainda mais o risco dele de lesão. Tem time que recupera 48 horas e vai jogar, não é? Então, eu tenho 2 perguntas de tudo que você falou. Primeiro, para o pessoal entender, quando você fala que, pelo menos o pessoal mais leigo, quando você fala que um atleta tem pouco tempo para se recuperar, normalmente cai na palavra padrão de ele está cansado. Mas não é só cansaço, né? O fato dele não se recuperar, ele perde o quê? Ele perde potência de velocidade, ele perde força de chute. Quais são os danos de uma recuperação muito curta, de um tempo muito curto de recuperação? Pronto. Vou dar um exemplo bem clássico. A gente pega o GPS de um atleta. Digamos que ele vai fazer 3 a 4 jogos com intervalo de 48 horas, certo? No primeiro jogo ele rende super bem, corre 11 quilômetros na partida e me oferta 27 sprints. Aí no segundo jogo ele corre, depois de 48 horas, 9,5 quilômetros e me oferta 18 sprints. No terceiro jogo ele já é substituído no intervalo e correu mais ou menos uns 6,5. Você percebe que o atleta ele vai diminuindo o desempenho e a gente tem isso em números. Nos sprints que ele está dando, que ele vai reduzindo o desempenho, reduz potência, reduz velocidade, reduz capacidade perceptiva dele perceber as ações de jogo. Isso reduz porque ele não recuperou direito. Mas, Vanessa, como assim não recuperou? Talvez não dê tempo de ele se reidratar o quanto precisava, talvez não deu tempo de ele ter uma recuperação de estresse muscular. Se ele levou uma pancada, digamos, um leve entorse de tornozelo, que eu precisaria de 72 horas numa fisioterapia, aí ele precisa de um tempinho maior para reabilitar, então depende de diversos fatores. A gente tem métricas numéricas para dizer que não dá, que ele não rende, e tem atleta que eu considero ET, que não mexe em métrica nenhuma. Você vai passando o jogo, ele vai correndo sempre 10, 11 e vai.
Então, depende muito, é muito pessoal. Então, tem como sim, ele reduz potência, reduz resistência, reduz quilometragem total, reduz número de sprints e até os gestos técnicos. Por vezes você pega, por exemplo, um mapa de calor e num jogo que ele não estava com tanto estresse, a gente consegue ver que ele se distribui bem num campo, num jogo que ele está mais cansado, ele tem um espaço menor percorrido ali. Então, tudo depende de como ele está se sentindo naquele jogo, né? Por vezes é mais mental também, sabia? Tem muito aspecto mental envolvido. Às vezes ele acha que pode se machucar, ele começa a tirar o pé também, né, para evitar. Isso aí acontece. Tem muita coisa que acontece. Um atleta ele tem que ser um atleta com A maiúsculo, não apenas um jogadorzinho de futebol. Não é? Ele tem que. Eu digo sempre para os meus. Eu digo, vocês têm que ser atletas e não jogadores. Atleta é aquele que não omite lesão para a comissão técnica porque sabe que precisa informar para se recuperar. É um atleta que se preserva, que cuida do seu material de trabalho, que é o seu corpo e a sua mente. Então, é muito importante você ter essa noção. Legal. E agora falando um pouco como torcedor, saindo um pouco da sua área técnica, você falou da mudança da regra do impedimento, eu acabei não vendo ainda isso. O negócio do lateral ser batido com o pé eu já tinha visto, eu acho ridículo, acho que não faz sentido nenhum. Mas impedimento muda toda a dinâmica do jogo. Você falou, vira tudo bola parada, principalmente depois do meio de campo. Mas eu sou um defensor do fim do impedimento. Eu acho que hoje, o futebol de hoje é uma regra burra que só deixa o esporte com menos chance de gol, virou um negócio para a defesa. Não sei qual é a sua opinião sobre o impedimento. Eu sou muito criticado por falar isso. Não, veja, é porque assim, eu não sei se eu sou tão tradicional quanto você, mas se você for pensar em linhas de jogo, as linhas começam a partir da estrutura de defesa, né? E quando a gente pensa em impedimento, e não ter o impedimento, a gente teria que pensar em modificação de linha de estrutura defensiva também. Muita coisa teria que mudar se essa regra fosse modificada. Ok, os zagueiros são acostumados a trabalhar em linha, e quando isso não for necessário, como é que ficará o primeiro padrão de linha de defesa? E é mudar totalmente a estrutura de posicionamento de linhas, não somente para a defesa, mas toda a parte de transição defensiva, construção defensiva, tudo isso é modificar totalmente. E ia ter que ser uma grande modificação. Agora, para a lateral, enfim, seria mais uma bola parada. Agora, tirar o escanteio ia modificar bastante. Tirar o escanteio fica meio bizarro, né? Porque o escanteio... tirar o impedimento, tirar o impedimento. Tirar o impedimento. É que eu acho que o futebol é um esporte que tem poucos pontos. Você pegar qualquer outro esporte, tem muitos pontos. O futebol talvez seja o que tem menos. E você hoje tem uma regra que é pró-defesa, então faz dificultar mais ainda. Talvez quando o futebol era mais técnico, né? Que exigia muito mais da habilidade individual do que do coletivo e do físico. Faria sentido, mas hoje que é muito físico, os caras são tudo umas máquinas de correr, eu acho que, e já que o futebol está muito compacto, né? Você vê que não existe mais espaço. Tipo, os times jogam tudo no espaço mínimo. Talvez o fim do impedimento mais espaço, né? Abriria mais o campo, abriria mais o jogo, deixaria o jogo mais interessante. Mas é uma ideia minha que poucas pessoas acham que faz sentido, mas tudo bem, eu entendo. Olha, veja só, honestamente, talvez isso não demore muito para acontecer, não, porque é o que acontece com a evolução esportiva, né? Como você mesmo falou. Enquanto o futebol era mais técnico e menos pegado, a gente tinha um padrão de jogo. Hoje a gente já evoluiu em regra e padrão de jogo, e a tendência é que a gente evolua. E talvez tirar essa regra seja uma evolução, só que só vamos saber com o tempo, não é? Bom, a gente já está aqui chegando a 1 hora de bate-papo. Você ainda tem, você que trabalha... Passou rápido? Passou rápido, não. Eu falo, a ideia aqui é conversar, por isso que eu trago umas perguntas meio nada a ver de vez em quando. Mas é a dúvida normal, é a dúvida que as pessoas têm. Então, eu tenho que sanar a dúvida de muita gente, já que a gente tem uma pessoa tão qualificada quanto você para conversar hoje. E, bom, para a gente finalizar, vamos fazer uma brincadeira. Faz de conta que tem um time que não tem o departamento de fisiologia. O que você falaria para convencer o time a abrir esse departamento? Qual a justificativa você daria? Olha só, estou me sentindo presidente agora aqui. Vou ter que convencer. Na verdade, é o seguinte, se eu convencer uma comissão técnica em relação ao meu trabalho, eu diria que uma comissão técnica hoje sem um fisiologista, sem análise de dados, ela se torna uma comissão com poucos padrões para análise de lesão e de recuperação. Ou seja, você ia ofertar um risco desnecessário a um atleta ou um atleta
podendo ter uma análise. Eu sei que é um setor que exige custo, que exige equipamento e que exige até entendimento da comissão sobre as métricas que a gente está oferecendo, mas é fundamental ter um fisiologista para que a gente possa fazer as análises de carga de treino, fazer com que os treinos sejam eficientes, não hipo e nem hiper, entendeu? E fazer com que as atletas durante o jogo ou os atletas consigam render o máximo que eles podem render. E com dados específicos, hoje em dia, a gente não pode arrancar a ciência de dentro do futebol. Ela chegou de uma vez por todas para ser forte e o departamento de fisiologia é muito importante por causa disso, para colocar ciência e métrica no trabalho da comissão técnica, para a gente, assim, poder evoluir a performance dos atletas, entendeu? Muito bom, bem específico, bem explicado. Bom, antes da gente encerrar, Vanessa, você gostaria de abrir um espaço aberto para você, se você quiser mandar mensagem para alguém, se quiser deixar suas redes sociais, para o pessoal te seguir, acompanhar suas aulas no Instagram, fica à vontade aí, o espaço é seu agora para falar o que você quiser. Pronto, primeiro eu queria agradecer, né, ao Esquema Tático pela oportunidade de, inclusive, gerar essa inclusão da mulher no futebol. É muito importante vocês realmente terem esse olhar e trazer uma mulher para discutir, que a gente está cada vez mais integrado. Temos meninas em canais de TV aí que estão dando um baile de informações, de conhecimento. Então, é muito importante trazer cada vez mais mulheres, sim, para dentro do futebol. Eu agradeço. Minha rede social, Instagram, @VanessaCBarreto_. Depois vocês me sigam lá. E dizer que o Esporte Recife hoje, o feminino e a base, a gente está passando por uma reestruturação e vamos cada vez mais fortes, alcançar degraus maiores. Quero dizer que a gente vai começar o Pernambucano agora no domingo. Estamos na semana de polimento, né? Aquela semaninha final para começar o campeonato. As meninas estão fortes. Queria deixar um abraço para toda a minha comissão e as minhas atletas e dizer que o futebol feminino hoje já é visto com outros olhos e isso é muito bom. Eu queria que todos os clubes tivessem a oportunidade de um Corinthians, de um Palmeiras, do Atlético Mineiro, que está evoluindo agora, de poder fortalecer comissão e fortalecer elenco para que a gente possa crescer, assim como o futebol europeu. Hoje, a gente ter a Pia como técnica já é uma vantagem avassaladora. E, ao longo dos anos, tenho certeza que a gente vai cada vez mais profissionalizando e integrando excelentes atletas e o Brasil vai, sim, chegar a ser campeão, tanto olímpico quanto mundial, porque a gente tem... Hoje a gente está somando o talento com a ciência. E outros que têm pouco talento e tinham muita ciência decolaram, como os Estados Unidos, por exemplo. E quando a gente chegar com talento e ciência aqui, ninguém segura a gente, não. Então, tanto para o feminino quanto para o masculino, é somente muito estudo, muita dedicação, mentalidade de atleta e a gente consegue evoluir. É isso. Concordo plenamente, inclusive esse negócio que você fala da seleção ganhar o título, eu acho um absurdo cobrarem título da seleção feminina, sendo que eu gosto sempre de ressaltar, foi vice-campeã do mundo sem ter um campeonato nacional, só para deixar claro. Então, exatamente. Para elas conseguirem disputar de igual para igual já é algo incrível. Exatamente. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, Vanessa. Você, como a gente leu aqui seu currículo, você é uma pessoa muito ocupada, então conseguir um espaço na sua agenda foi muito bom. Você é uma pessoa muito simpática, você é professora, então obviamente você fala bem. Eu acho que você deixou muito bem explicado as dúvidas aleatórias que apareceram aqui. E, gente, segue ela na rede social, tá aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, então seguem ela lá. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixe suas perguntas, aposto que deve ter um monte de coisa que eu não perguntei, você fala, pô, tinha que ter perguntado isso, deixa aqui que a gente chama para uma segunda entrevista. Sigam ela lá e até a próxima, falou! Tchau, pessoal, valeu!